Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Então, hoje, a pedido de uma das alunas do grupo, eu montei, então, aqui uns slides para falar sobre os sinais de pontuação. Vamos começar. Em um texto, a pontuação é extremamente importante. Então, é um consenso que se nós não soubermos pontuar um texto, nós não nos fazemos ser compreendidos pelo nosso leitor. Será que isso realmente pode acontecer? Será que é importante? Então, por que nós devemos pontuar um texto? E não é pontuar de qualquer jeito. Existem regras. Né? A pontuação ajuda a compreender melhor o que está sendo escrito. Evita problemas de coesão e coerência que podem ser gerados por um trecho mal pontuado. Conhecer e saber usar os sinais de pontuação é primordial para um bom desempenho. São recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entonação e pausa. Indicam limites sintáticos e unidade de sentido. Na escrita, substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Então, só por essas justificativas, né? Então, nós já sabemos que utilizar os sinais de pontuação é extremamente importante para a compreensão do mesmo. A mudança do sinal, ou a sua não utilização, ou a utilização incorreta, pode modificar aquilo que você está tentando passar. Mas será que isso é verdade? Então, vamos ver. Nós vamos começar pela vírgula. A utilização da vírgula, que é o estudo mais longo, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, será que é um problemão? Né? Será que é um bicho-papão? Se é, vamos detoná-lo? Com essas dicas do uso da vírgula, você vai se dar bem. Vamos lá. Nós vamos começar com um quadro aqui falando sobre o poder da vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro, R$ 23,40. R$ 2,34. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, essa frase aqui não tem a vírgula. Agora, se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher. Vamos lá. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Se você for homem, colocou a vírgula depois do tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, muda ou não muda? Então, uma vírgula tem o poder. Ela é usada para marcar uma pausa do enunciado, com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Adelanta, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Esposa do João está entre vírgulas, para o quê? Para nos situar quem é Adelanta. Então, é uma explicação. A vírgula não pode separar o sujeito do predicado no período simples. José, tá vendo? Entre parênteses a vírgula, porque colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado, que no caso José é o sujeito e comprou um presente para sua namorada nesta loja, é o predicado, colocando a vírgula ali você está fazendo algo muito errado. Então,
perde-se muito ponto se nós fizermos isso. Então, atenção, não coloque vírgula entre o sujeito e o predicado. Nesta loja, José comprou um presente para sua namorada. Então, nesta loja aqui é um advérbio, na verdade é uma locução adverbial de lugar, que indica onde José colocou. Então, nós colocamos vírgula entre os advérbios para as demais partes da frase. José comprou nesta loja um presente para sua namorada. A mesma situação, só que nesta loja está no meio, por isso está entre vírgulas. Paulo, vem aqui. Então, ali nós temos um vocativo, um chamamento. Quando você está na sala de aula, o professor diz assim: fulano, preste atenção. Se fôssemos escrever fulano, preste atenção, o fulano, preste atenção, haveria uma vírgula após fulano, porque é um chamamento. Vocativo vem da palavra vocare, que quer dizer voz, chamar. Falei com João, meu primo, sobre sua proposta, que nós temos um aposto, né, e vem entre vírgulas, as situações que o aposto vem entre travessões, tá? Mas tem para nós sabermos quem é João, para também situar o leitor ou o ouvinte. Veja o uso da vírgula no período composto. Então, até antes era um período simples, agora é o composto. Período simples são são orações, tá? São frases verbais, porque há uma organização de palavras em torno de um verbo. A partir do momento que as frases verbais, então nós temos orações. Quando há mais de uma oração, é chamado de período composto. Quando nós sabemos que um período é simples ou composto? Pedro foi ao mercado. É um período simples, só tem uma ação. Foi ao mercado. Se eu disser Pedro foi ao mercado e comprou tudo que havia na lista, então comprou é uma segunda ação. Então nós temos o quê? Duas orações. Tendo duas orações, nós temos um período composto. As orações coordenadas são separadas por vírgula, mesmo as aditivas, quando o e separa orações com sujeitos diferentes, tá? Ou quando tem o valor de mas. Mas é uma conjunção adversativa, tá? O e é uma conjunção aditiva, mas em alguns momentos ele assume a função de adversativa. Então, quando ele faz essa alternância de aditiva para adversativa no sentido de mas, então nós utilizamos a vírgula. Vejamos o nosso exemplo. José chegou, cumprimentou Pedro e Maria trouxe o café. José é o sujeito de chegou e cumprimentou. E Maria é o sujeito do trouxe. Então, são ações diferentes, tá? E essa vírgula aí estão mostrando ações diferentes a pessoas diferentes. Ele caiu do último andar e não morreu. Nesse caso, é que eu disse que o e acaba mudando a sua classificação. Ele deixa de ser uma conjunção aditiva e passa a ser adversativa, no sentido que mas não morreu. É proibido o uso da vírgula separando a oração principal da subordinada substantiva. A subordinada substantiva, os substantivos, eles assumem, né, lá na subordinada substantiva algumas características. Isso que nós vamos estudar no nosso próximo conteúdo. Lembra-se quando eu disse que nós faríamos esse estudo? Então, lá na frente nós vamos retomar todo esse conteúdo. Acredito que você seja inocente. Lá, tá vendo? Entre parênteses, a vírgula, tá errado. Então, nós não podemos separar, tá, a oração principal da subordinada substantiva. Então, acredito que você seja inocente. Tira a vírgula, o acredito e nisso. Então, na substantiva, para nós assim não errarmos para saber se é ou não uma substantiva, eu posso substituir a subordinada por isso, por nisso, por disso. Então, acredito nisso, que você seja inocente. Então, não há a vírgula ali, é proibido o seu uso. Nas adverbiais, a vírgula é obrigatória
se a oração subordinada vier antecedida ou intercalada à principal. Então, vamos ver o nosso exemplo? Como a zona rural apresenta inúmeros problemas, então aqui, ó, como indica comparação, então uma adverbial comparativa. O homem não consegue se fixar no campo, tá? Então, a vírgula é obrigatória nesse caso, porque você está usando uma adverbial e adverbial é importante para se fazer o uso da vírgula. O homem, já que a zona rural apresenta inúmeros problemas, olha lá, uma adverbial causal. Então fica, por que está entre vírgulas? Porque está no meio da oração. Se você não puser as vírgulas, está errado. Nas adjetivas, orações introduzidas por pronomes relativos. A vírgula separa somente orações explicativas. Então vamos lá, porque nós temos as adjetivas explicativas. As florestas, que são reservas naturais, devem ser preservadas. Então, que são reservas naturais está explicando que não são todas as florestas, mas aquelas que são reservas naturais. Então, está explicando. Então, vem entre vírgulas. A afirmação, que são reservas naturais, não altera a informação contida. Agora aqui, ó, as florestas devem ser preservadas, ou seja, a oração principal não necessita da subordinada para ser verdade. Então, se eu colocar as florestas devem ser preservadas, então eu posso retirar que são reservas naturais. Então, isso é algo a mais. Já as restritivas, que restringem, não podem ser separadas por vírgula, pois elas são necessárias para que a oração principal seja verdadeira. Então, vocês entenderam que as explicativas podem ser retiradas e as restritivas não. Por quê? Restritivo, porque restringe a ideia, por isso não pode ser retirada. Numa prova, as questões que são difíceis devem ser deixadas para depois. Somente as difíceis devem ser deixadas para depois. Se eu tirar, vejam bem, ó, numa prova, as questões devem ser deixadas para depois, então a pessoa vai fazer o quê? Então, vocês estão entendendo que essa informação que são difíceis são extremamente necessárias, sendo assim, não podem tirar a vírgula. A vírgula no interior da oração é utilizada nas seguintes situações. Separar vocativo, eu já disse lá atrás, vocativo é um chamamento. Maria, traga-me uma xícara de café. A educação, meus amigos, olha lá, meus amigos, estou chamando, é fundamental para o progresso do país. Separar alguns apostos. Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. Então, o aposto está explicando aqui, ó, minha antiga empregada, quem é a Valdete. Separar o adjunto adverbial antecipado e intercalado. Chegando de viagem, procurei por você. As pessoas, muitas vezes, são falsas. Então, aqui, ó, chegando de viagem, muitas vezes, são adjuntos adverbiais. Separar elementos de uma enumeração. Então, uma sequência de coisas, uma lista, né? Precisa-se de pedreiros, serventes, mestres. Quando eu falo lista, listar alguma coisa numa mesma oração. Então, lá, precisamos de pedreiros, serventes, mestres de obras. Existe uma outra forma de se fazer lista, que é colocando uma embaixo da outra, e é uma outra regrinha que não entra aqui, tá? Isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo. Amanhã, ou melhor, depois de amanhã, poderemos nos encontrar para acertar a viagem. Então, quando a gente dá uma pausa, repensa o que tem que ser falado, né? Ou o que tem que ser escrito, então nós colocamos entre vírgulas. Separar conjunções intercaladas. Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Então, esse porém está entre vírgula, porque está separando aqui conjunções intercaladas. Separar o complemento pleonástico antecipado. Lembra do pleonasmo, que é quando você faz repetições? Sair para fora, entrar para dentro, subir para cima. Então, a mim, nada me importa. Então, a mim e o me. Então, aí que está o pleonasmo. Então, coloca a vírgula. Isolar o nome de lugar na indicação de datas. Então, Belo Horizonte,
vírgula, 26 de janeiro de 2001. Separar termos coordenados assindéticos. Quando nós formos estudar as orações coordenadas, vocês vão ver que nós temos as coordenadas sindéticas e as assindéticas. As sindéticas são aquelas orações que se unem apenas pelas vírgulas. Não há o que? O síndeto, que é uma conjunção. Se for uma coordenada sindética, ela vai ter conjunção. Lua, 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 lua. Por um momento meu canto contigo compactua. Então, ó, tá vendo? Separar lua, 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 lua. Tem vírgula, não tem conjunção, por isso que é assindética. Marcar a omissão de um termo, normalmente o verbo. Ela prefere ler jornais e eu, revistas. Então, e eu, dá uma pausa, revista. Então, tá, para não dizer novamente, e eu prefiro ler revistas. Então, esse prefiro fica omitido, fica subentendido. Termos coordenados ligados pela conjunção e ou nem dispensam o uso da vírgula. Conversaram sobre futebol, religião e política. Então, ali, como são dois substantivos, né, são termos coordenados, não há necessidade de colocar a vírgula. Lembra-se que quando a gente viu que coloca a vírgula próximo ao e, é quando o e deixa de ser uma aditiva e passa a ser uma adversativa. Não se falam, nem se olhavam, aqui é uma adversativa, mas no sentido de e também, e nem se olhavam. Eu poderia colocar um e, nem se olhavam. Então, o nem, no caso aqui, é uma adversativa. Ainda não me decidi se viajarei para a Bahia ou Ceará. Então, ou, uma alternativa. Entretanto, se essas conjunções aparecem repetidas com a finalidade de dar ênfase, aí nós utilizamos a vírgula, é obrigatório. Não fui nem ao velório, nem ao enterro, nem à missa do sétimo dia. Então, quando utilizado apenas uma vez, não tem vírgula. Para dar ênfase, então eu coloco vírgula se eu vou utilizar repetidas vezes a conjunção. A vírgula entre orações é utilizada nas seguintes situações: separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Meu pai, de quem guardo amargas lembranças, mora no Rio de Janeiro. Separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, exceto as iniciadas pela conjunção e. Acordei, tomei meu banho, comi algo e saí para o trabalho. Estudou muito, mas não foi aprovado no exame. Então, nós temos a conjunção e, comi algo e saí. Então, não coloca a vírgula, porque ele é no sentido aditivo mesmo. Estudou muito, mas não foi aprovado o exame, ali coloca a vírgula. Atenção! Há 3 casos em que se usa a vírgula antes da conjunção e. Então, reforçando, nós já vimos lá atrás nos slides, mas vamos reforçar aqui. Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Vocês estão vendo, nós temos aqui o primeiro sujeito ricos, o segundo sujeito pobres. Quando a conjunção e vier repetida com a finalidade ênfase, o polissíndeto. Então, lembra do polissíndeto que nós trabalhamos nas figuras de linguagem? Então, assíndeto, então, sem conjunção. Polissíndeto com muita conjunção. Então, a repetição da mesma conjunção. E chora, e ri, e grita, e pula de alegria. Então, olha a repetição. Quando a conjunção e assumir valores distintos, que não seja da adição, a diversidade, consequência, por exemplo. Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada. Lá, repetindo para vocês. A conjunção e, nessa última oração, está sendo utilizado no sentido adversativo. Perdão. Separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. No momento em que o tigre se lançava, curvou-se ainda mais e, fugindo com o corpo, apresentou o gancho. Perdão.
Separar as orações intercaladas. Senhor, disse o velho, tenho grandes contentamentos em a estar plantando. Então, esse disse o velho aqui é o narrador. Então, como foi colocado o narrador no meio da oração, então vem entre vírgulas.